Quando eu era criança, eu achava o máximo, e acho que todo mundo achava o máximo também, aqueles aparelhos pequenos que tu carregava na mão, tinha um teclado embutido e uma tela. Meu pai tinha um Motorola, que na época não era muito acessível, celular e tudo mais, só que eu achava o máximo. Ele me mostrava vídeos da Fórmula 1, eu curtia muito Fórmula 1, ainda curto muito, e eu ficava vendo aqueles vídeos que ele me mostrava e achava surreal tu poder mandar mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo por um aparelhozinho pequeno. E eu pensava que um dia eu quero ter um desse, um dia eu vou ter um desse, que eu vou ser um cara legal, vai ser muito da hora. E realmente é muito da hora. Mas lá com os meus 10 anos, aí eu ganhei meu primeiro celular, em 2015. Era um iPhone 4S, que já estava ultrapassado na época, né? Mas enfim, era para uma criança, não precisava ser a melhor coisa do mundo, né? Fui muito privilegiado por isso. E eu ganhei aquele celular, e o que eu fiz já foi instalar jogos. Até porque quando tu é uma criança, tu quer se divertir, né? E antes de ganhar esse primeiro celular, tá engrossando a chuva, eu brincava muito, eu pescava muito aqui nessa chácara, saía caminhando, subindo em árvore, carregando lenha, fazendo tudo, quando eu era uma mera criança, né? E depois de eu ter ganhado esse celular, eu parei de fazer isso. Por quê? Porque agora eu tinha um aparelho ali, uma telazinha, que eu tinha tudo que eu quisesse no meu alcance. O tipo de conteúdo que eu quisesse, o jogo que eu quisesse, tava tudo ali, na palma da minha mão. E eu podia me divertir com aquilo. Não precisava ir pro mato, não precisava ir pescar, não precisava mais fazer essas coisas pra me divertir. Eu podia simplesmente pegar o celular e jogar um joguinho. E então eu deixei de fazer as coisas que eu fazia, eu deixei de fazer coisas de criança. E foi piorando, claro que foi piorando ao longo do tempo, porque chegou a um ponto que eu não podia ficar sem. O celular virou quase que um órgão do nosso corpo, a gente não consegue viver sem aquilo. Às vezes as pessoas iam sentir mais falta do celular do que falta de um rim, de tão viciadas que elas estão. E eu me incluo nessa lista também, porque eu sou de fato um viciado no celular. Anos e anos de uso e conteúdo barato e fácil acabam moldando a nossa cabeça. Mas voltando aí para a linha do tempo, com o tempo, obviamente foi piorando, né? Fui usando cada vez mais, consumindo mais tipos de conteúdos piores, que vocês sabem quais são, né? Tinha acesso a pornografia, tive acesso a pornografia muito cedo, por conta do celular, a todo tipo de jogo, redes sociais. E daí, nos últimos anos, eu passei a usar mais redes sociais e menos jogos, né? Mas continua sendo no celular de qualquer jeito. E chegou num ponto também que eu não conseguia mais viver sem as redes sociais, assim como eu não conseguia viver sem os jogos antes. E inclusive minhas notas na escola pioraram por conta do celular, porque em vez de estar lá estudando, lendo, aumentando meu repertório, fazendo trabalhos bonitinhos, eu tava lá, teco, 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 numa telinha. E foi piorando ao longo do tempo, cara. Eu me tornei uma pessoa menos humana e mais digitalizada, porque horas e horas e horas por dia no celular, ao longo de vários e vários anos, é tempo pra caramba. E isso molda com a tua cabeça, isso acaba com a tua cabeça. É igual eu falei, vira quase que um órgão do teu corpo, vira algo que você precisa ter sempre ali. Então, tu deixa de fazer coisas normais, coisas que você deveria fazer. E daí, com acesso aí às redes sociais que eu tive nos últimos anos, lá no começo que eu ganhei celular, eu não era de usar redes sociais.
Só que foi se tornando um vício ao longo do tempo, porque eu percebi que era divertido poder ver fotos e vídeos de pessoas de todo mundo, ver o que jogadores de futebol faziam, ver tudo que os outros faziam, né? Ali na palma da minha mão, sem ter que ir para lugar nenhum, apenas tendo que ter uma conexão com a internet. E foi basicamente isso. Eu deixei de fazer coisas quando era uma criança, deixei de fazer coisas de criança. Quando eu era adolescente, deixei de fazer coisas de adolescente. E agora que eu sou adulto, por muito tempo, eu deixo de fazer coisas de adulto por causa do dano que o celular causou na minha cabeça ao longo do tempo. Nesse vídeo eu não estou me limitando a redes sociais, como normalmente eu falo aí no canal. Estou falando de algo mais generalista, porque realmente foi o que aconteceu. Eu parei de fazer as atividades humanas e passei a fazer mais atividades digitais. Por quê? Porque é fácil. Não preciso caminhar para ter acesso a qualquer coisa. Obviamente, melhorou muito a questão da comunicação, tem o celular. Questão até de estudo seria algo para se melhorar com o tanto de conteúdo que a gente tem acesso com o celular, mas não é o que acontece, porque a gente perde tempo com outros conteúdos aí numa telinha. E realmente eu fico muito preocupado com as novas gerações, né? Que eu, por exemplo, falei que ganhei meu primeiro celular com 10 anos de idade. Hoje as crianças saem já ali no berço, já tem um celular, já tem uma conta do Instagram criada ali pelos pais. Daqui a pouco as crianças vão sair ali na hora do parto e já vão estar assim: aí rapaziada, eu nasci. Vendo o videozinho. Fico realmente preocupado. E o celular é algo que acaba com o nosso foco. Por que a gente vai estudar? Por que a gente vai ler? Por que a gente vai produzir, fazer qualquer coisa? Se a gente tem isso ali, fazendo assim pra gente, vem me usar, vem ver vídeos, vem ver pornografia, vem jogar um joguinho. Acaba com o nosso foco. E as pessoas tendo acesso a isso cada vez mais cedo, igual o que está acontecendo, vai causar um dano irreparável nas próximas gerações, né? Que é o que a gente já está vendo. Cada vez mais casos de perda de foco, problemas com a mente e tudo mais. Não que isso não existisse, obviamente, sempre existiu, sempre vai existir, dependendo das tecnologias que surgirem. Mas a gente vê um aumento, cara, em pioras de quadros causadas por perda de atenção, perda de foco, que é o que causa isso aqui. Esse aparelhozinho que está na tua mão agora, ou que está em cima da mesa, você está fazendo alguma outra coisa e está ouvindo esse vídeo. Tem muitos e muitos e muitos casos de crianças super novas, 4, 5 anos, já sendo diagnosticadas com problemas graves aí, questão de autismo e tudo mais. E existe sim uma correlação com o celular, né? Porque é só você pegar os desenhos de antigamente e pegar os desenhos de hoje. Aí vamos fugir um pouco do celular. Os desenhos de antigamente tinham pouquíssimos estímulos para as crianças. Os desenhos de hoje são estímulo em cima de estímulo. E daí as crianças, lá desde o seu primeiro ano de idade, algumas até antes, muitas até antes, na verdade, têm acesso a esses conteúdos que estão martelando estímulo na cabecinha delas, cabecinha recém-nascida. Isso causa um dano imensurável no longo prazo no desenvolvimento da criança, porque é como eu disse antes,
Bebês têm que fazer atividades de bebês, crianças têm que fazer atividades de crianças, adolescentes, atividades de adolescentes / adulto, adulto tem que fazer atividade de adulto. O que a gente faz não é isso. Hoje em dia, a gente quando é criança já faz atividade digital, quando é adolescente, atividade digital, quando é adulto, atividade digital. A gente está deixando de fazer as coisas humanas por causa de um aparelhinho celular que coceira, que é surreal. As coisas boas que o celular trouxe, mas também as coisas ruins na questão da humanidade. Inclusive, você aí com acesso ao celular, tu pode fazer tanto bem quanto mal para pessoas do mundo inteiro, sem precisar olhar na cara delas. É só você abrir uma rede social, ver alguém falando algo negativo ali, você manda uma mensagem de apoio, tudo mais, manda mensagens de suporte quando as pessoas perdem alguém, mas você também pode sair igual um retardado, sair xingando os outros por ter uma opinião simplesmente diferente da sua. Pode xingar outra pessoa porque ela não quer ter filho, porque ela quer ter filho, porque ela torce para um time, porque ela gosta de um jogador, porque ela gosta de um político, porque ela não gosta de um político, por causa do cabelo dela, por causa do jeito que ela fala. Tudo é motivo para ódio. E o celular facilitou isso. Bem como facilitou a gente conversar. Por exemplo, eu tô na Europa e quero conversar com a minha avó. Eu não tô na Europa, eu tô aqui no Brasil, mas enfim, é um cenário. Se você tá na Europa e quer conversar com alguém no Brasil, tu consegue de maneira super fácil, com vídeo, de maneira imediata, ao vivo. Mas a gente não sabe distinguir os benefícios e os malefícios, porque no final, para nossa mente vai ser tudo benefício quando usando o celular, porque o conteúdo barato, ele estimula a mente, faz a mente pensar que isso é bom para mim, isso é divertido, tá me fazendo rir, então isso é bom para mim. Mas o estrago a longo prazo a gente tá vendo, né? Deixa aí tua opinião sobre o que o celular causou na tua vida, como era a tua vida antes do celular. Tua opinião não, teu depoimento, né? Como era a tua vida antes do celular, o que talvez melhorou com o celular. Se inscreve aí também, dá um joinha. É nóis, tamo junto, só o começo.